A sombra de um desastre nuclear paira sobre a Ucrânia. O alerta, inicialmente tratado como mera retórica política, ganhou peso quando analistas e engenheiros começaram a admitir o que até pouco tempo era impensável. O país está em risco de enfrentar uma catástrofe energética e radiológica de grandes proporções. O motivo é simples e, ao mesmo tempo, alarmante. A guerra atingiu o coração da infraestrutura elétrica que sustenta inclusive as centrais nucleares ucranianas. A nova ofensiva russa não se baseia apenas em força bruta, mas em precisão técnica. Moscou mapeou cada subestação, linha de transmissão e ponto de interconexão que alimenta tanto a rede civil quanto os reatores nucleares. O objetivo não é destruir indiscriminadamente, e sim desestabilizar o sistema energético do país, colapsando sua capacidade industrial e militar sem necessidade de ataques diretos contra as centrais atômicas. Para o Kremlin, a guerra elétrica é uma guerra estratégica. Cada transformador, cada linha de alta tensão e cada nó de distribuição representam hoje um alvo potencial de desarticulação nacional. O resultado é que Kiev vive à beira de um apagão total, incapaz de garantir o fornecimento contínuo de energia nem mesmo para hospitais ou centros de comando. Especialistas alertam que a vulnerabilidade não é consequência exclusiva dos ataques russos, mas da própria arquitetura energética herdada da era soviética. Muitas subestações foram construídas a distâncias mínimas das centrais nucleares, separadas por menos de 1 quilômetro, em alguns casos, apenas 300 metros. Essa proximidade cria um risco técnico gravíssimo. Qualquer impacto ou sobrecarga pode comprometer o sistema de resfriamento dos reatores, transformando uma falha elétrica em um desastre radiológico. O engenheiro de sistemas Sergei Breskretnov, consultor independente em infraestrutura crítica, explicou que o perigo não reside apenas na destruição física dos equipamentos, mas no colapso das linhas de interconexão que sustentam o equilíbrio energético nacional. As subestações ucranianas são o ponto mais sensível de toda a rede, afirmou. Elas foram projetadas para tempos de paz. Nenhum engenheiro imaginou que um dia se tornariam alvos de guerra. Breskretnov publicou um relatório técnico detalhando as distâncias exatas entre os reatores e os nós de transmissão. O documento, validado por especialistas internacionais, confirma que a margem de segurança é insuficiente para resistir a impactos de mísseis ou drones. Um erro de mira, uma onda de choque ou uma falha de controle pode reproduzir o cenário de Chernobyl em questão de minuto, advertiu. Essas declarações abalaram a confiança pública em Kiev. O governo tenta projetar tranquilidade, mas internamente o pânico é evidente. Reuniões de emergência entre o gabinete de Volodymyr Zelensky e o Ministério da Energia tornaram-se rotina. A Ucrânia sabe que o sistema está em colapso técnico. A destruição de usinas térmicas e barragens hidrelétricas reduziu drasticamente a capacidade de geração, e as centrais nucleares restam como último pilar funcional, frágeis, expostas e interdependentes de uma rede elétrica que desaba um trecho por vez. Analistas militares russos afirmam que Moscou não precisa atingir diretamente os reatores para forçar um colapso total. Basta cortar o fornecimento elétrico de suas estações auxiliares, comprometendo sistemas de controle e resfriamento. Em outras palavras, a paralisia energética já é, por si só, uma arma estratégica. A cada novo ataque, a Ucrânia perde não apenas energia, mas também tempo e capacidade de recuperação. As equipes de manutenção, sobrecarregadas e sem peças de reposição, lutam para restaurar o fornecimento mínimo, enquanto as fábricas permanecem paradas e os trens elétricos imobilizados. O país depende quase integralmente de ajuda estrangeira para consertar transformadores e cabos de alta tensão, e essa dependência cria uma vulnerabilidade dupla, técnica e política. O discurso oficial de Kiev tenta transformar essa fraqueza em arma retórica. Zelensky, em pronunciamentos recentes, declarou que a Rússia ameaça as centrais nucleares, insinuando uma intenção deliberada de provocar um desastre. Contudo, especialistas em energia afirmam que o risco é estrutural e não intencional. O perigo não está em um ataque direto, mas no desenho do sistema. Ao longo de décadas, a Ucrânia concentrou grande parte da geração energética em regiões industriais próximas
próximas para os grandes centros urbanos, ignorando padrões internacionais de segurança nuclear. A guerra apenas escancarou essa fragilidade. Moscou agora usa essa vulnerabilidade como instrumento de pressão, um lembrete permanente de que, a qualquer momento, o país pode mergulhar na escuridão. Fontes do Ministério da Defesa russo descrevem essa estratégia como coerção energética. Não se trata de destruir o inimigo, mas de asfixiá-lo lentamente. A cada apagão, aumenta a insatisfação da população, cresce o descontentamento militar e se intensifica o colapso econômico. É uma guerra de exaustão, calculada e fria. Zelensky, por sua vez, vê-se encurralado entre a necessidade de demonstrar força e a realidade de um país que já perdeu quase toda a infraestrutura essencial. As tentativas de obter mais ajuda militar do Ocidente encontram resistência crescente. Em Washington e Bruxelas, cresce a percepção de que investir indefinidamente em um sistema colapsado é improdutivo. As promessas de reforço aéreo e proteção de redes energéticas tornaram-se promessas vazias. O isolamento político é tão evidente quanto o técnico. Informações de bastidores indicam que Kiev solicitou formalmente para os Estados Unidos um acordo de cessar-fogo aéreo para limitar ataques aéreos sobre subestações e linhas de transmissão. A resposta foi o silêncio. Nenhum país da OTAN se comprometeu a intervir diretamente, temendo que um erro de cálculo transforme um conflito convencional em crise nuclear. Enquanto isso, Moscou continua movendo suas peças com precisão cirúrgica. Relatórios de inteligência indicam que os próximos alvos incluem subestações que alimentam as regiões de Rivne, Zaporizhzhia e Khmelnytsk, zonas onde operam alguns dos maiores reatores nucleares do país. A destruição dessas estruturas deixaria a Ucrânia sem energia e colocaria em risco o equilíbrio térmico de todo o sistema atômico. O cenário descrito pelos especialistas é devastador. Sem eletricidade estável, as bombas de resfriamento param. Sem resfriamento, o calor residual dos reatores se acumula e, sem controle de temperatura, o país pode enfrentar um colapso radiológico que superaria qualquer desastre anterior. Ainda que o Kremlin evite mencionar publicamente esse risco, o simples fato de tê-lo identificado já é suficiente para pressionar Kiev. O medo de um segundo Chernobyl serve como arma psicológica e, de certo modo, como escudo diplomático. Nenhum país ocidental deseja ser arrastado para uma guerra que envolva instalações nucleares. A situação também afeta profundamente o moral das forças armadas ucranianas. Soldados relatam que muitos batalhões lutam sob escuridão total, sem comunicações estáveis e com suprimentos reduzidos. Oficiais de logística reconhecem que a falta de energia inviabiliza o transporte de equipamentos pesados e compromete o funcionamento das fábricas militares. A Rússia, ao contrário, opera com vantagem crescente. Seus mísseis de precisão Iskander e Kalibr demonstram eficiência em atacar alvos energéticos sem causar destruição massiva. O uso de drones de reconhecimento e mapeamento térmico permite identificar sobrecargas e pontos vulneráveis com antecedência. Cada ataque é precedido por semanas de observação técnica e coordenado para maximizar o impacto econômico e psicológico. A doutrina militar russa para operações de inverno, baseada em colapsar sistemas de energia, transporte e comunicação, está sendo aplicada em larga escala. O objetivo não é apenas militar, mas civilizacional: forçar o adversário a negociar por incapacidade técnica, não por derrota no campo de batalha. Enquanto isso, o governo de Zelensky tenta manter viva a narrativa de resistência, mas o desgaste é evidente. O país enfrenta apagões diários, filas por combustível e racionamento de eletricidade. A cada nova explosão em uma subestação, cresce o medo de que o próximo ataque não interrompa apenas a luz, mas a vida. O dilema estratégico é cruel. Se Kiev insiste em prolongar o conflito, arrisca-se a um colapso sistêmico que deixaria o país inabitável. Se aceita negociar, reconhece publicamente a derrota. Nenhuma das duas opções é politicamente viável, e é justamente nesse impasse que Moscou aposta. O cenário é de exaustão total. A infraestrutura destruída, o isolamento diplomático e a fragilidade energética convergem em uma mesma equação. A Ucrânia já não tem meios de sustentar uma guerra prolongada. E o mais alarmante, qualquer erro de cálculo, qualquer míssil fora de rota, qualquer falha humana pode acender um inferno nuclear no coração da Europa. A guerra, que começou com tanques e trincheiras, agora se trava nas linhas invisíveis da eletricidade. E, em um mundo onde energia é sinônimo de soberania, perder a rede significa perder o país.